Olá, povo de Deus, muito bem-vindo. Mais um vídeo, mais uma mensagem que nós trazemos para você neste dia. Hoje vamos falar um tema muito importante, um pouco conflitante, podemos assim dizer. Por que é que sofremos? Por que você sofre? Por que eu sofro? Por que todos nós sofremos? Por que os seres humanos sofrem? Meu irmão, minha irmã, algum tempo atrás eu visitei uma senhora que estava acamada e ela fazia um questionamento para si mesma: por que eu estou sofrendo aqui? E ao mesmo tempo ela tentava se aproximar mais de Deus. Então tem pessoas que às vezes precisam estar num sofrimento tamanho para poder enxergar as bênçãos de Deus, para poder enxergar a essência de Deus, para se aproximar mais de Deus. Tem pessoas que se dizem ateu, mas diante de uma situação difícil, ai Senhor, oh meu Deus do céu, aí se lembram de Deus, não é assim? Você já conheceu gente assim, que diz não acreditar em Deus, mas diante de uma situação difícil aí se lembra de Deus? Tem muitas famílias que o sofrimento faz presente. Muitas pessoas que neste momento estão sofrendo. E o tema de hoje é: por que sofrer? Por que acontece tantas tragédias em nossas vidas? Porque a maioria das vezes precisamos passar por isso. Mas tem uma outra fatia das consequências, que é quando nós damos ouvido ao inimigo, a Satanás. Olha o que diz em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O importante é sabermos que Deus não é o autor do sofrimento. Deus jamais deseja tristeza, ou lágrimas, ou morte para alguém. Muitas pessoas questionam isso, mas ao mesmo tempo se defrontam com a realidade. E esta muitas vezes pesa. A realidade, meu amado, minha amada, muitas vezes você precisa colocar na balança, fazer uma análise de si mesmo. Olha o que Jesus explica em Mateus 13:24, onde compara o nosso mundo a um campo onde um homem semeou uma boa semente. Naquela noite o inimigo semeou ervas daninhas. Mais tarde, quando as plantas cresceram, notou-se a presença de más ervas. Os servos do proprietário indagaram sobre a qualidade das sementes, mas o homem, seguro de si, esclareceu: um inimigo fez isto. Esta parábola, Cristo descreve o que acontece no nosso mundo, no nosso dia a dia. A terra era perfeita, diz aqui a palavra, e linda ao sair das mãos do Criador, mas alguém tentou destruir, minar, semeando sementes más. E o pior é que este sujeito obteve êxito em sua empreitada, isto é, o diabo, Satanás. Ele obteve êxito até uma certa altura, até um certo percentual na empreitada dele. Esse inimigo que a palavra fala, quem é este inimigo? De onde veio? Por que ele tem tanta inimizade para com Deus? Sabe por quê? E por que Deus não eliminou ele? Interessante, né? A Bíblia fala em Apocalipse 9, 12:9,
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Aqui a Bíblia diz que ele foi expulso. Mas esse inimigo surgiu lá no próprio céu. Ele foi expulso por causa da rebeldia dele. O inimigo é identificado como diabo, como Satanás. Já em Isaías 14, 12, ele é chamado de Lúcifer, ou seja, anjo de luz, que era o nome original dele, antes de cair. Mas como existiu Lúcifer? Como que esse anjo de luz veio à existência? Deus o criou, como criou todos os outros. Mas Deus não criou um diabo, um demônio, um Satanás, um rebelde. A Bíblia esclarece em Ezequiel 28:15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus o criou ele perfeito. Mas esse anjo de luz escolheu um mau caminho e tornou-se diabo, Satanás. E a palavra diz que ele conduziu uma rebelião, o egoísmo. O ego dele falou mais alto, o orgulho. E ele desejava uma posição mais elevada que a posição do Criador. É o que explica a palavra. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono e me assentarei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 a 14. Lúcifer não estava satisfeito aqui, irmãos, com as vantagens que Deus lhe dera. Ele não era satisfeito por ser um anjo de luz. E ele cobiçou a posição mais elevada, invejando a Jesus Cristo. Desejou ser semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo, e esqueceu que era apenas uma criatura de Deus. Mas como ele agiu? Como que foi a ação dele? Como que esse evento aconteceu? Ele planejou tudo e executou o plano. Em primeiro lugar, ele pretendeu ter mais sabedoria que o próprio Deus. Olha o que diz em Ezequiel 28, 16 a 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, pecaste. Ele tinha uma responsabilidade grande, enorme, mas o orgulho dele, orgulho de seus talentos, e se orgulhava de sua sabedoria, ele se sentiu capaz de fazer coisas maiores, de ultrapassar a linha do limite que Deus estabelecera. E esta rebelião, a palavra diz que ele seduziu a terça parte dos anjos, ou seja, de milhões de anjos, que hoje são os demônios aqui na terra. E houve guerra no céu. Deus poderia ter destruído Lúcifer. Tu deve estar se perguntando: sim, poderia, com apenas uma palavra, um sopro. Mas isto levaria milhões e milhões de seres criados à dúvida. E Lúcifer, por guerrear contra Deus, ele não poderia mais permanecer no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 12, 9, afirma que ele foi expulso e com ele os seus anjos. Infelizmente, para nós seres humanos falhos, podemos entender que Satanás fez deste planeta o seu lar. Não é assim? Durante muitos anos. 6.000 anos de tragédia, sofrimentos, morte. 6.000 anos que ele tenta destruir o homem, a criatura de Deus, separando-o de Deus.
Veja como este Satanás é sujo, meus amados. E nós aqui, ingênuos, na nossa ingenuidade, caímos como patinho no jogo sujo dele. Embora os ataques do inimigo nunca tenham cessado, nós temos como vencer este inimigo se nós voltarmos o coração para Deus. Apocalipse 12:17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Mulher aqui na Bíblia, em profecia, meus amigos, é a igreja. Quem que guarda os mandamentos de Deus? É as pessoas que querem ser de Deus, que buscam se aproximar de Deus. E esses são tentados pelo inimigo. Meus amados, eu sei que você tem se esforçado aí do outro lado em guardar os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus, mas pode ter certeza, você também enfrentará ataques do inimigo. A palavra fala que neste mundo nós vamos passar por muitas aflições, e uma delas é as tentações do maligno. Talvez neste momento você esteja se perguntando: mas como poderei vencer este inimigo tão astuto? A resposta é simples. Como eu e você podemos vencer ele? Do mesmo jeito que Cristo venceu. Está escrito. É assim que Cristo respondia a ele quando ele tentava a Cristo, quando Cristo estava na terra. A palavra de Deus e seus ensinos faziam parte da vida de Jesus. Mas dentro de pouco tempo, meus amados, Deus colocará um fim em tudo isso. Olha o que diz em Ezequiel 28:18. Satanás será reduzido a cinzas e não existirá mais. E Apocalipse 20:10. Lemos que o diabo será destruído pelo fogo do último dia. Mas quando será esse último dia? Quando nós, crentes em Jesus, fiéis, dignos de estar na glória, estaremos na glória. E completando este recado, olha o que diz em Naum 1:9. A angústia não se levantará outra vez. Amados, Apocalipse 21:4 diz: Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O usurpador do trono da terra será destruído. Ele será destruído. É o que diz a palavra. E eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você aí do outro lado que está me assistindo, você gostaria de estar pronto nesse dia? Quando Deus fará todas essas coisas novas? Quando Deus terminar com o sofrimento e com a dor? Você gostaria de estar pronto? Hoje, Jesus está te chamando. Saiba que Ele está te oferecendo uma nova vida, para você estar no novo reino. Você que está cansado de sofrer, ouça a voz de Cristo falando no seu coração, como está escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E respondendo o título deste tema, amados, por que é que sofremos? Por que sofremos? A resposta certa é: porque nós, seres humanos falhos, sempre cedemos às tentações do inimigo. Pense nisso, meu irmão, minha irmã.